enquanto a escola pública ela está submetida a essa lógica de funcionamento padronizada para produzir índices, para resultados, para índices internacionais, para as negociações, pensando em educação como mercadoria, na escola privada não. Na escola privada há ainda a preocupação com os conteúdos. E na chegada do novo ensino médio, isso foi bem perceptível, essa discrepância, dessa desigualdade que a gente vive na escola pública hoje, quando a gente olha para a educação privada. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena Rápida. Por aqui, a ideia é contar sobre pessoas e iniciativas que estão criando ações e abrindo debates sobre a garantia de direito dentro das periferias. E é claro, te mostrar o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou a Jéssica Calheiros e estarei contigo durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, uma organização de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos sobre, com e para as periferias. Aproveita e acompanha nossos conteúdos lá no site do Desenrola, onde também estão todos os outros episódios do nosso podcast e mais conteúdos para você. O link tá aqui na descrição, viu? Você já parou para pensar se o novo ensino médio está de fato ampliando oportunidades ou aprofundando desigualdades que já existem? Desde 2022, essa reformulação chegou com a promessa de modernizar o ensino, flexibilizar o aprendizado e aproximar os estudantes do mercado de trabalho. Mas que tal se a gente pensar junto sobre como tem sido isso para os estudantes das quebradas? No episódio de hoje, a gente vai entender como o novo ensino médio impacta a vida dos estudantes das escolas públicas, não só na formação, mas nas rotinas, nas escolhas que precisam fazer e nas oportunidades. E, principalmente, vamos entender como esses jovens têm transformado a dificuldade em mobilização, construindo de forma coletiva caminhos de resistência dentro e fora das escolas. Chegam com a gente para esse papo Leandro Silva. Ele é professor de Biologia da Rede Pública e Privada e coordenador do Cursinho Popular Vitor Gianotti. E a Roberta Pontes, ativista do movimento estudantil e presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que vem de Ibura de Baixo, em Recife, Pernambuco. Bora lá desenrolar esse papo? Essa nova forma de enxergar o funcionamento da escola tem muito a ver com quem vai influenciar a construção desse documento, da BNCC. A gente sabe, né, que ele foi construído em parceria ou sob muita influência de fundações, de instituições empresariais. Então, ele vai carregar uma forma de enxergar a educação que entende a educação como algo importante para a formação do trabalhador, para o trabalho. Por isso, as competências e habilidades, ao invés de você focar no ensino de conteúdos, né, os conteúdos desenvolvidos e construídos pela humanidade ao longo desse tempo todo. Para entender melhor esse cenário, é importante olhar para a Base Comum Curricular, a BNCC, que o Leandro nos conta. Ela é um documento normativo que define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, organizadas a partir de conhecimentos, competências e habilidades. Segundo Leandro, essa proposta do novo ensino médio traz uma mudança na forma como a educação é estruturada. Sai de um modelo mais centrado nos conteúdos e aprendizagens e entra em foco no desenvolvimento de competências. E é justamente essa lógica que orienta o novo ensino médio. De forma resumida, esse novo modelo é uma reformulação da distribuição das grades horárias e também das disciplinas ministradas no ensino médio da educação do Brasil. Para isso, desde 2022, existe uma reformulação da carga horária entre as matérias obrigatórias e os itinerários formativos, com foco em uma formação técnica profissionalizante. Leandro dá aula na disciplina de Biologia, no Cursinho Popular do Vitor, que tem 2 unidades, uma na Zona Sul, no bairro da Praça da Árvore, e outra no Tatuapé, na Zona Leste da capital. E traz um ponto importante para essa discussão. Para ele, o novo ensino médio não vem sendo estruturado para desenvolver o senso crítico dos estudantes, mas sim priorizar habilidades voltadas ao mercado. E não necessariamente um mercado no sentido amplo, mas muitas vezes a formação de mão de obra. Quando a gente pensa em formar os estudantes para o mercado de trabalho e não para eles compreenderem o mundo de uma forma mais crítica, isso
também tem a ver com a forma como os professores eles vão atuar dentro da escola. Essa nova forma, né, de ensinar, então, ela vai carregar uma forma que a gente não via na escola, que a gente via muito dentro das empresas, que é uma forma, eles vão falar de uma gestão empresarial. Então, a escola ela é tida como um negócio e ela vai funcionar a partir de uma gestão como uma empresa funciona. Eles chamam até de qualidade total, que seria alguns conceitos, né, como controle, eficiência, otimização, e aí você passa a produzir resultados que vão ser avaliados para serem processos padronizados, né? Isso tem a ver com diminuição de custos, isso tem a ver com produzir dados para atingir metas, e não só metas aqui nossas no Brasil, metas internacionais, porque a educação ela não é só um negócio nacional, mas é um negócio internacional. E não são só os estudantes que sentem os impactos dessas mudanças. Na outra ponta, os professores da rede pública também precisam lidar cada vez mais com um modelo mais estruturado por diretrizes externas, que acabam limitando sua autonomia dentro da sala de aula. É o que Leandro nos conta. Bom, todo esse contexto que eu coloco faz com que o professor, atualmente, dentro das escolas, principalmente das escolas públicas, ele tenha que atender essa nova forma de funcionamento das escolas e acabe, então, virando como se fosse um aplicador de processos padronizados que não foram pensados ou produzidos por ele. A gente ouve muito hoje na escola, né, a briga pela liberdade de cátedra do professor dentro da sala de aula, mas na prática o que a gente vê é que esse controle da atividade docente tem feito com que os professores acabem reproduzindo padrões pré-estabelecidos fora da escola, por essas instituições, por essas fundações, sem muita margem para que eles possam modificar ou fazer, né, a sua atividade profissional. Então, o trabalho do professor, para responder de uma forma muito direta, hoje, dentro da escola pública, ele está muito difícil, ele está sob um controle muito rígido, muito intenso, e é difícil você ter margem para pensar numa atuação diferente da que está posta. Com a implementação do novo ensino médio em todas as escolas estaduais, a proposta foi ampliar o tempo dos estudantes dentro da escola, principalmente com a expansão do ensino integral. Só no estado de São Paulo, dados do censo escolar mostram que 37% das escolas públicas já adotaram esse modelo, somando mais de 1,3 milhão de matrículas. Mas esse aumento no tempo de permanência não veio sozinho. Ele está diretamente ligado aos chamados itinerários formativos, que passaram a ocupar uma parte significativa da grade curricular. De forma resumida, os itinerários são opções de estudos, que permitem ao estudante escolher disciplinas e projetos de seu interesse, podendo ser em uma área de conhecimento ou na formação técnica e profissional. Apesar dessa possibilidade de escolha, é a escola que define quais itinerários estarão disponíveis para os alunos. É muito difícil um jovem, no final do primeiro ano do ensino médio, ele escolher algo que ele não sabe como é ou ele nem sabe que existe. Então, esses itinerários, muitas vezes, no título ou na breve descrição que o governo oferece, ele não é capaz de descrever para o estudante e, às vezes, ele não tem a maturidade necessária para entender o que significa aquele itinerário. Então, esse é o primeiro problema, é uma escolha feita um pouco no escuro. Porque esses itinerários, na verdade, eles são super esvaziados de conteúdo e eles acabam preenchendo lacunas dentro da carga horária que a regra exige que a escola ofereça. Então, no final, o que a gente observa ao longo desses anos do novo ensino médio, com os itinerários, pelo menos aqui nas escolas de São Paulo, é que o estudante, no final, ele se frustra. Com base no novo modelo, muitos jovens podem chegar a ficar 9 horas por dia dentro da escola. Isso significa mais tempo na sala de aula, mas nem sempre em contato com disciplinas tradicionais, como português, matemática e história, que continuam sendo centrais em exames como o Enem e outros vestibulares. Pelos resultados que nós temos dos estudantes de escola pública no vestibular, a gente pode afirmar que a escola pública ela não está conseguindo oferecer aos estudantes os conteúdos necessários para que eles sejam aprovados nessas provas dos vestibulares. Nem no Enem,
nem nos vestibulares das faculdades públicas estaduais aqui de São Paulo e nem em outros vestibulares, mesmo das universidades privadas. Mesmo com a adoção de cotas, mesmo com todos os programas que existem, né, alguns programas de universidades públicas, como, por exemplo, programas que dão pontos a mais da própria universidade, né, que dão pontos a mais ali no vestibular para que eles possam entrar, ainda assim a gente vê que é muito difícil, né, ou a nota deles é muito distante da nota daqueles estudantes que fizeram uma escola particular, privada. Eu destaco só uma diferença, né, dos estudantes da escola da rede pública estadual de ensino para os estudantes das ETECs e para os estudantes do Instituto Federal. Aí a gente tem uma diferença. Se a gente olhar o desempenho dos estudantes das ETECs e do Instituto Federal, eles têm, de fato, um desempenho muito maior e que se aproxima ao desempenho dos estudantes de escolas privadas. Ou seja, quando a gente fala também em escola pública, tem que diferenciar qual é a escola pública que a gente está falando. Se for ETEC, se for Instituto Federal, eles ainda têm conseguido manter um nível de ensino que faz com que esses estudantes consigam ter um desempenho bom no vestibular. Já os estudantes da rede estadual não têm conseguido. Leandro, que é professor de biologia em escola pública e também na rede privada, conta que apesar da base da BNCC ser a mesma e a implementação do novo modelo ser obrigatória em todas as escolas, independente de ser privada ou pública, é perceptível essa discrepância dentro do cursinho popular que ele dá aulas. E a gente vê isso depois quando eles chegam ao cursinho. Então, tanto os estudantes que chegam aqui ao cursinho já formados, depois de passar pelo ensino médio, ou aqueles que ainda estão no terceiro ano, eles relatam para a gente, eles apresentam um déficit muito grande no aprendizado de coisas muito básicas dentro de cada uma das disciplinas. Então, existe uma preocupação dentro dos cursinhos populares para preencher essas lacunas e o tempo é muito curto, né? A gente sempre brinca com eles que o cursinho é como se a gente, em um ano ou menos de um ano, em alguns meses, a gente tivesse que preencher lacunas e defasagens de 3 anos de ensino médio. E é uma brincadeira porque a gente sabe que não são 3 anos de ensino médio, de defasagem no ensino médio, a gente sabe que é uma vida escolar inteira, recheada de lacunas, de defasagens que não foram preenchidas, e aí quando ele chega no final e vai prestar o vestibular, ele vê que ele não consegue responder aquelas questões. Nesse cenário, os desafios enfrentados dentro da sala de aula também têm provocado movimentos fora dela. Em diferentes partes do país, estudantes têm se organizado para debater essas mudanças e reivindicar uma educação mais alinhada com a realidade das escolas públicas. Fazendo um recorte para a capital paulista, quem conversa com a gente agora é a Roberta Pontes, ativista do movimento estudantil e presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mais conhecida como UBS. Ela inicia contando pra gente como a organização se posicionou contra a mudança desde o início. Então, essa implementação e essa ideia, né, de uma reformulação do novo ensino médio começou ainda em 2016. E desde lá de trás, há 10 anos atrás, nós organizamos, inclusive, a Primavera Secundarista, que foi responsável por ocupar as escolas em todo o país contra, né, essas mudanças dentro da grade curricular do ensino médio, que ameaçava diretamente as disciplinas como História, Filosofia, e nós nos posicionamos contra isso por entender que a escola ela não precisa ser esse espaço quadrado, né? Ela precisa ajudar a formar o senso crítico e não o contrário. Então, há 10 anos atrás, a nossa mobilização contra esse retrocesso na educação começou com as ocupações dentro das escolas em todo o Brasil. Dados da PNAD contínua do IBGE mostram que apenas 15,3% dos jovens, entre 15 e 29 anos, conseguem conciliar o trabalho com o estudo, enquanto 39,4% trabalham e não estudam. Para Roberta, esse cenário evidencia os desafios enfrentados por muitos jovens que precisam dividir o tempo entre a escola e o trabalho, e que acabam sendo impactados pelo aumento da carga horária proposta. Essa mudança interfere diretamente na rotina desses estudantes e podem contribuir para o aumento da evasão escolar. Hoje, no Brasil, cerca de 9 milhões de jovens não concluíram o ensino médio. A necessidade de trabalhar e a inexistência de vaga, escola ou turno desejado na localidade são as principais causas apontadas. Então, quando a gente começa a vivenciar o novo ensino médio é no ano de 2022.
E o que a gente viu no ano de 2022 foi um show de horrores e aberração dentro das escolas. Era aula de bolo de pote, era os estudantes sem ter uma carga horária efetiva. Se tirou, né, as matérias fundamentais da nossa educação para abrir pautas para o esvaziamento, tornando a escola pública esse descaso que a gente vivenciou alguns anos atrás. E isso prejudicou muito a nossa juventude, que precisou escolher entre o pão de casa ou estar dentro da escola. Se a escola já não é atrativa e você ainda tem um desafio econômico de conseguir pensar aí o que é que você vai levar no final do dia para sua casa, isso foi uma das coisas que contribuiu para a evasão escolar. Dentro desse contexto, ela destaca como a desigualdade educacional se reflete no dia a dia dos estudantes da rede pública. O que a gente vê hoje, né, da realidade das escolas privadas e das escolas públicas é o que está posto da desigualdade educacional que a gente tem na educação básica do Brasil. Porque enquanto a escola privada ela está com mais desenvolvimento, com mais tecnologia e mais formas de apresentar os saberes para os estudantes, a gente que é de escola pública ainda está lutando por mais estrutura, ainda está lutando por mais condições de permanecer dentro da sala de aula e também por ter uma escola mais atrativa, mais cultural, mais científica e tecnológica. E na chegada do novo ensino médio, isso foi bem perceptível, essa discrepância, dessa desigualdade que a gente vive na escola pública hoje, quando a gente olha para a educação privada. Em diferentes partes do país, estudantes têm se organizado através dos grêmios estudantis para questionar o novo ensino médio e reivindicar mudanças no modelo. Como exemplo, temos a Primavera Secundarista, que foi responsável por ocupar escolas em todo o país, indo contra as mudanças dentro da grade curricular. E o Ato Nacional pela Revogação do Novo Ensino Médio, que levou às ruas milhares de estudantes e professores que lutaram contra essa implementação. A ideia é conectar com os grêmios estudantis e conseguir tocar as nossas lutas. Embora nos últimos períodos a gente tenha sentido uma certa resistência das direções escolares e das próprias secretarias de educação em conseguir fazer com que os estudantes tenham essa autonomia de se auto-organizar. A gente tem uma lei hoje que é a Lei do Grêmio Livre, que é o que garante que os estudantes eles possam se auto-organizar dentro da escola. Mas essa lei em muitos lugares do Brasil não está sendo respeitada. Então, por exemplo, o novo ensino médio e a luta contra a sua revogação foi palco de muitos debates dentro das escolas, foi palco de muitas audiências, de muitos atos, e todas essas atividades dinâmicas do movimento estudantil ajudam a formar esse pensamento crítico dos estudantes de se entenderem enquanto responsáveis também por essa construção coletiva que é tocar a organização estudantil dentro das escolas. Roberta aproveita para deixar um recado a todos que se sentem incomodados de qualquer forma com a implementação do novo ensino médio. Então, uma das principais coisas que a gente tem visto hoje, que precisa, inclusive, né, estar na nossa prioridade do dia, é a organização dos estudantes. Sem a organização dos grêmios livres e garantir que os grêmios sejam de fato livres, a gente não vai conseguir sustentar nenhum projeto de mudança para as nossas escolas. Então, para os professores e para os estudantes que querem se organizar, bora fazer grêmio e fazer com que os grêmios eles estejam de fato na construção dessas mudanças que a gente acredita para a nossa educação. Sabe que nosso papo não se encerra por aqui, né? Nas redes sociais do Desenrola, temos fotos e trechos em vídeo das entrevistas com o Leandro e a Roberta. E por lá, vocês também conseguem saber mais sobre o cursinho popular do Vito e a UBS. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify, no nosso canal no YouTube e no portal. Por aqui, seguimos com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um forte abraço e até o próximo episódio! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Jéssica Calheiros. Orientação de pauta e revisão por Evelyn Vilhena e Isadora Santos. Distribuição por Esther Nascimento. Produção audiovisual por Felipe Anastácia. Identidade visual por Flávia Lopes. Vinheta e edição por Jonas Rosa.